Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional certificado Microsoft. E aqui no YouTube, gente, no meu canal Marco Andrade, você clica em inscrever-se e também ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E no meu blog marcoandrade.com.br, confira dicas e treinamentos, inclusive com preparação para a certificação em TI. Aqui nós temos treinamentos para a certificação Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 10, Cisco, ITIL, Linux e muitos outros treinamentos para alavancar sua carreira profissional. E continuando aqui o curso do Windows Server 2012, nesta aula eu vou falar aqui sobre a GPO, os objetos de política de grupo. Bom, uma breve explicação aqui da GPO. São configurações que podem ser aplicadas a usuários ou computadores de forma centralizada, permitindo o controle do ambiente do usuário, como aplicar um papel de parede padrão, configurar o perfil móvel, configuração do firewall, redirecionamento de pastas e muitas outras configurações. São mais de 3.000 diretivas que você pode configurar. A GPO pode ser aplicada em sites, domínios ou unidades organizacionais. Existe uma ordem no processamento da GPO, que por padrão ela é processada na GPO local do sistema, depois no site, domínio, unidade organizacional pai, e se tiver, unidade organizacional filho. A atualização da GPO pode ocorrer de forma automática, quando você desligar e ligar o computador, ou quando você fazer logoff ou logon no usuário. E se você não realizar nenhuma dessas operações, a GPO será atualizada a cada 90 minutos, tanto a GPO aplicada no nível de computador como no nível de usuário. E se você quiser aplicar a GPO de forma manual, você pode então rodar o comando gpupdate/force. Vale lembrar que mesmo rodando esse comando gpupdate/force, tem algumas diretivas que é necessário desligar e ligar o computador, ou fazer logoff ou logon no usuário. Para fazer o teste aqui, eu já iniciei minhas máquinas virtuais com Windows Server 2012, que é o meu servidor controlador de domínio, e minha estação com Windows 10. Vale lembrar que é importante você assistir às aulas anteriores do Windows Server 2012, que está disponível aí no meu canal no YouTube. Aqui no Windows Server 2012, vou fazer logon. Aqui no gerenciador de servidores, eu vou clicar aqui em ferramentas, usuários e computadores do Active Directory, também em ferramentas e gerenciamento de política de grupo. Aqui em usuários e computadores do Active Directory, eu tenho aqui meu domínio central.local, tenho aqui minha unidade organizacional escritório, e dentro dessa unidade organizacional eu tenho a unidade organizacional financeiro e pessoal. Em financeiro eu tenho aqui o usuário Marco, e pessoal eu tenho o usuário aqui Marcelo. Aqui em gerenciamento da política de grupo, eu tenho aqui minha floresta, domínios, no domínio central.local, e temos aqui os containers. Por padrão, é criado aqui a GPO padrão do domínio e também a GPO padrão do controlador de domínio. Essa setinha aqui indica que é um link, e toda GPO que você cria em gerenciamento de política de grupo, ela é criada aqui em objeto de política de grupo. Veja que eu tenho aqui então a GPO padrão do controlador de domínio e também do domínio. Se você deletar aqui o link, ela não exclui a GPO, tá? Se você realmente quiser excluir uma GPO, você deve excluir então em objeto de política de grupo. Então eu tenho aqui meu domínio central.local, onde está sendo aplicado aqui a GPO padrão do domínio. Temos aqui o container controlador de domínio, a minha unidade organizacional escritório. Nessa unidade organizacional temos aqui a unidade organizacional financeiro e também a unidade organizacional pessoal. Perceba que não tem aqui nenhuma GPO aplicada nessa unidade organizacional. Temos aqui os filtros WMI, onde você pode ser mais específico na aplicação de uma GPO. Por exemplo, você poderia aplicar uma GPO em determinada versão do sistema operacional. Em GPO de início, você pode configurar aqui uma GPO padrão com algumas configurações, e quando você for criar uma nova GPO, você pode manter essas configurações. Clicando aqui em escritório, a minha unidade organizacional, é exibir aqui os objetos de política de grupo vinculados. Perceba que não tem aqui nenhuma GPO aplicada nessa unidade organizacional.
Temos aqui a herança da política de grupo. Essa unidade organizacional, por exemplo, está aqui herdando a GPO padrão do domínio. E temos aqui a delegação, que são as permissões aí referentes a essa unidade organizacional. Clicando aqui, por exemplo, na minha GPO padrão do domínio, é exibido aqui os links, ou seja, onde essa GPO está sendo aplicada. Como você pode ver, essa GPO então está sendo aplicada em todo o meu domínio, no central ponto local. Então qualquer configuração que eu fizer aqui nessa GPO, você vai aplicar em todo o domínio. Temos aqui os filtros de segurança, onde qualquer usuário que for autenticado receberá então essas diretivas. Aqui em filtro de segurança eu posso ser mais específico. Eu posso, por exemplo, deletar aqui usuários autenticados e atribuir essa GPO, ou seja, aplicar essa GPO apenas de computadores, usuários ou grupos que eu desejar. Temos aqui os filtros WMI, onde você poderia, por exemplo, aplicar essa GPO a determinada versão desse sistema operacional. Aqui em detalhes, nós temos aqui algumas informações referentes a essa GPO, a identificação exclusiva dessa GPO e também o status dessa GPO. Aqui eu posso desabilitar as configurações de computador, desabilitar as configurações de usuários, habilitar essa GPO ou todas as configurações desabilitadas. Quando você vai editar as configurações de uma GPO, é possível aplicar as configurações para computador ou usuário. Aqui em opções, eu consigo visualizar por aqui as configurações que estão definidas, que estão configuradas nessa GPO. Como você pode ver aqui em configurações de usuário não tem aqui nenhuma diretiva. E em configurações do computador, nós temos aqui algumas configurações. Se você clicar aqui em mostrar tudo, você então consegue visualizar as configurações dessa GPO. Em delegação, temos aqui as permissões referentes a esta GPO. Como você pode ver que todos os usuários autenticados poderão ler essa GPO, ou seja, receberão as configurações dessa GPO. Antes de criar e aplicar uma GPO na unidade organizacional, eu vou editar aqui a GPO padrão do domínio. Para você então editar as configurações de uma GPO, você clica o botão direito em cima da GPO e depois em editar. Aqui nós temos então as configurações do computador e configurações do usuário. Em configurações do computador, as diretivas serão aplicadas independentemente de qual usuário fizer logon neste computador. Em configurações do usuário, as diretivas serão aplicadas independentemente de qual computador o usuário fizer logon. Eu vou realizar uma configuração aqui em políticas, modelos administrativos, área de trabalho, painel de controle e vou proibir o acesso ao painel de controle. Veja que eu tenho aqui a explicação referente dessa diretiva. Veja que essa diretiva funciona em computadores com Windows 2000 ou posterior. Tem diretiva aqui, por exemplo, que funciona apenas no Windows Vista ou no sistema posterior. Ela não funcionaria, por exemplo, em computadores com Windows XP. E aqui eu tenho as opções aí, para configurar essa diretiva. Veja que o padrão está não configurado, ou seja, essa diretiva não tem nenhum efeito de configuração. Temos aqui habilitado, onde essas configurações serão aplicadas, e desabilitado, ou seja, eu estou definindo aqui que essas configurações não serão aplicadas. Perceba que desabilitado e não configurado são configurações diferentes. Eu vou então marcar habilitado, aplicar e OK. Veja que agora então o estado está habilitado. Eu vou fechar então essa GPO e vou logar na minha estação com Windows 10. Se eu tentar aqui acessar o painel de controle, vejo que eu ainda consigo então acessar o painel de controle. Mas eu vou rodar aqui o comando GPO update/force para atualizar aqui a GPO. Botão direito em cima do menu iniciar, executar e GPO update/force. Atualizando a política. E se eu tentar acessar novamente o painel de controle, veja que agora eu não consigo acessar então o painel de controle, pois a operação cancelada devido à restrição existente no computador. Contate o administrador do sistema. Vou clicar em OK
E vou voltar aqui para o controlador de domínio. Como eu falei, o usuário Marco está aqui na unidade organizacional financeiro. Apesar de não ter nenhuma GPO aplicada nessa U, ela está herdando a GPO aqui padrão do domínio. Por isso então que esse usuário está recebendo as diretivas. E agora eu vou criar aqui uma GPO. Para criar uma GPO, você pode clicar com o botão direito em cima da unidade organizacional, por exemplo, e clicar em criar uma GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. Ou seja, vai criar uma GPO e já vai linkar essa GPO nessa OU. A outra opção é clicar com o botão direito em cima de objetos de política de grupo e novo. Nessa GPO eu vou bloquear aqui o prompt de comando, o CMD. Então é muito importante você colocar o nome de uma GPO com base nas configurações que estão ativas nessa GPO. Então vou colocar o nome nessa GPO de bloquear CMD, ou prompt de comando. Se eu tivesse aqui uma GPO de início, eu poderia aqui informar uma GPO de início, com algumas configurações pré-definidas. Clique então em OK. E aqui objeto de política de grupo. Eu tenho então a GPO aqui bloquear CMD. E para aplicar essa GPO na unidade organizacional, basta clicar com o botão direito na unidade organizacional e vincular com a GPO existente, onde eu posso então selecionar a GPO que eu acabei de criar. Clique em OK. Percebo que neste momento, na unidade organizacional financeiro, eu tenho aqui uma nova GPO, bloquear CMD. Clica na unidade organizacional. Agora eu tenho aqui o objeto de política de grupo vinculados, que é o bloquear CMD. Em herança, eu tenho aqui a precedência, onde o número menor terá a precedência. Eu vou então ativar uma configuração nessa GPO. Botão direito e editar. Vou acessar aqui políticas, configurações do Windows, modelos administrativos, sistema e impedir o acesso ao prompt de comando. Vou marcar aqui habilitado e também vou desativar o processamento do script do prompt de comando. Aplicar e OK. Vou fechar essa GPO e vou fazer o teste em minha estação com Windows 10. Se eu tentar acessar aqui o prompt de comando, vejo que eu consigo aqui acessar normalmente. Vamos atualizar aqui a política de grupo. E acessar novamente o prompt de comando. Veja que agora o prompt de comando foi desativado pelo administrador. Ou seja, eu não consigo então acessar o prompt de comando e nem o painel de controle. Voltando aqui para o servidor. Só lembrando aqui na GPO padrão do domínio, eu bloqueei o painel de controle para todo o domínio. E na unidade organizacional financeiro, eu bloqueei aqui o prompt de comando. Mas vamos supor que nessa unidade organizacional, eu gostaria de aplicar apenas a GPO de bloquear CMD. Neste caso, eu poderia aqui bloquear a herança. Para isso, basta clicar com o botão direito na unidade organizacional e bloquear a herança. Veja que agora, e aqui em objeto de política de grupos vinculados, eu tenho então a GPO de bloquear CMD, que está vinculada à minha unidade organizacional financeiro, e aqui em herança, veja que essa unidade organizacional não está herdando mais a minha GPO do domínio. Então, neste caso, deve-se aplicar aqui apenas o bloqueio do prompt de comando. Eu vou então acessar a minha estação com Windows 10 e vou rodar o comando aqui gpu update/force. Vou tentar aqui acessar o painel de controle. Veja que agora eu consigo aqui acessar o painel de controle. E se eu acessar aqui o prompt de comando,
veja que ainda ele está bloqueado. Ou seja, a aplicação da GPO funcionou corretamente. Voltando para o servidor. Aqui em pessoal, só relembrando aqui, eu tenho o usuário aqui Marcelo. Nessa unidade organizacional pessoal. Ela não tem nenhuma GPO vinculada, mas ela tem aqui herança. Ela está herdando então a GPO padrão do domínio. Então, se eu fizer o logon com o usuário Marcelo, ele vai receber apenas as diretivas da GPO padrão do domínio, que no caso é o bloqueio do painel de controle. Eu vou então logar com este usuário na minha estação com Windows 10. Se eu tentar acessar então o painel de controle, veja que está bloqueado. E se eu acessar o prompt de comando, eu consigo então acessar o prompt de comando. Ou seja, a diretiva também foi aplicada corretamente. Voltando aqui para o servidor. Como eu falei, você pode então criar uma GPO em objetos de política de grupo. Veja que neste momento eu tenho aqui 3 GPO. Mas você também pode criar uma GPO diretamente aqui na unidade organizacional. Basta clicar com o botão direito e criar um GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. Nessa GPO, eu vou remover aqui a lixeira da área de trabalho do usuário. Então vou colocar o nome nessa GPO de remover lixeira. Clique em OK. Perceba que em objetos de política de grupo foi criada então uma nova GPO, remover lixeira. E também já foi adicionado o link na minha unidade organizacional pessoal. Para editar essa GPO, botão direito e editar. Eu vou então em políticas, modelos administrativos, área de trabalho e remover o ícone de lixeira da área de trabalho. Habilitado, aplicar e OK. Vou fechar essa GPO e vou voltar aqui para a minha estação com Windows 10. Veja que eu já estou logado aqui com o usuário Marcelo, que ele está então na minha unidade organizacional pessoal. E a lixeira está aqui na área de trabalho. Eu vou então rodar o comando gpu update/foss. E após atualizar as configurações da política de grupo, veja que ainda a lixeira está aqui na minha área de trabalho. Como eu falei, existem algumas diretivas que é necessário desligar e ligar o computador, ou fazer o logoff ou logon no sistema. Eu vou então desconectar este usuário. Para logar novamente. Com o mesmo usuário Marcelo, eu vou logar aqui no sistema. E após o logon, percebe que a lixeira não está sendo mais exibida aqui na área de trabalho. Ou seja, tudo certo na configuração da GPO. Voltando para o servidor, clicando na minha unidade organizacional financeiro, veja que a herança ainda está desabilitada. Mas se por algum motivo eu precisar aqui aplicar as configurações da GPO do domínio, independentemente ou não se a herança está desabilitada, basta clicar com o botão direito na GPO e marcar aqui Imposto. Veja que agora é exibido aqui um cadeado indicando que essa GPO está no modo de imposto. E se eu clicar aqui em Financeiro, clicar F5, veja que a herança da política de grupo, mesmo que está aqui desabilitada a herança,
A GPO padrão do domínio está exibindo aqui como imposto, inclusive com a precedência maior, ou seja, ela então será aplicada. Vamos então aqui fazer um teste. Eu vou desconectar aqui o usuário Marcelo. E vou logar com o usuário Marco. Se eu acessar o prompt de comando, ele está bloqueado e o painel de controle também está bloqueado. Ou seja, tanto a configuração da GPO padrão do domínio como a GPO de bloqueio do CMD foram aplicadas, mesmo bloqueando a herança na unidade organizacional. Eu vou logar novamente com o usuário Marcelo. Na própria estação cliente, eu consigo visualizar aqui as GPOs que estão sendo aplicadas na estação. Isso é claro se o prompt de comando não estiver bloqueado. Como neste usuário o prompt de comando não está bloqueado, basta clicar com o botão direito, executar e CMD. E digita o comando gp-result/r. Exibir aqui algumas informações. E aqui objetos de política de grupo aplicados. Veja que está sendo aplicado aqui a GPO padrão do domínio, a GPO remover lixeira e também a GPO local dessa estação. Muito útil para identificar quais GPOs estão sendo aplicadas na estação. E bom, gente, finalizamos aqui mais essa videoaula. Se o conteúdo foi útil para você, clique no joinha abaixo deste vídeo e também inscreva-se no canal para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima!